Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs. É sempre uma alegria podermos acordar, podermos despertar, viver mais um dia, presenciar nesse dia a graça, a misericórdia, o amor de Deus, tudo aquilo que Ele nos proporciona. E a cada dia que despertamos é uma oportunidade de sermos discípulos missionários de Jesus. É mais uma oportunidade de mostrar ao mundo que Jesus se faz presente. Afinal, o mesmo Jesus que foi ao Pai, ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Desejo a você graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quero convidá-lo para ler a palavra de Deus comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e do versículo 9 ao 11, quero falar um pouquinho sobre a ascensão. Quero agradecer você que se inscreveu no nosso canal, quero agradecer você que de uma ou de outra forma está divulgando e compartilhando o nosso trabalho, quero agradecer você que tem estendido as mãos para nós, quero agradecer você que tem rezado, que tem orado, que está intercedendo por nós, pela nossa missão, para que possamos continuar. Aqui no Projeto Maria Santíssima, em Volta Redonda, e lá no estado do Pará, também na Ilha do Marajó. Estamos em missão, estamos trabalhando. A cada dia damos um passo conforme a providência, conforme aquilo que Deus coloca à nossa disposição. Pedimos perdão a você pela live que fizemos na quinta-feira. Não saiu como gostaríamos, inclusive na parte técnica, porque estamos nos deparando com algumas dificuldades, inclusive a dificuldade técnica de filmagem. Bem, mas na medida do possível vamos melhorar, queremos chegar a você com um conteúdo de qualidade em todos os sentidos, tanto no conteúdo como na estética, embora não quero concentrar-me e ascender na estética, ok? Mas devemos fazer o que podemos alcançar e podemos ter de melhor. Eu agradeço a você e com certeza na próxima queremos inclusive disponibilizar os recursos do celular, né, do dispositivo, para que você possa acessar, para que você possa interagir, para que possamos conversar um pouco. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Você pode ler, esta é a primeira leitura do relato da ascensão, da liturgia da palavra da ascensão. Atos, capítulo 1, do 1 ao 11. Eu quero já pegar o bonde andando, né? O versículo 9. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. E quando uma nuvem o cobriu, eles não puderam vê-lo mais. Os apóstolos continuavam a olhar para o céu enquanto Jesus ia embora. Mas de repente, 2 homens vestidos de branco apareceram a eles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi tirado de vós e levado para o céu, virá do mesmo modo com que vocês ouviram partir para o céu. Esta para nós é palavra do Senhor. É palavra do Senhor. E para nós, queridos irmãos, eu falei há poucos dias que a sexta semana da Páscoa, ela prepara-nos para 3 grandes solenidades: a Ascensão, Pentecostes e Santíssima Trindade. Simultaneamente, vamos seguir este calendário litúrgico, seguiremos este calendário vivido literalmente por Jesus Cristo. Eu quero apenas frisar algo aqui neste texto que lemos.
Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Quem eram esses deles? Tá? À vista deles. Aí o versículo 10 vai dizer: os apóstolos continuavam a olhar para o céu, enquanto Jesus ia embora. Lucas está escrevendo este relato por volta do ano 80. O que pensava-se que teria sido escrito Atos dos Apóstolos antes do ano 70, já foi descartada, e também foi descartado a data que foi depois dos anos 90 a 95. Então é por volta do ano 80. Veja bem, 33 anos de Jesus. Ele morre aos 33 anos. Ressuscita ao terceiro dia. O que acontece? 40 dias depois, ele volta ao Pai. 50 dias a festa de Pentecostes. Então veja bem quantos anos depois do acontecimento, Lucas está escrevendo este relato. E Lucas está fazendo questão de frisar, de acentuar os discípulos apostólicos de Jesus. É bom que saibamos que todo apóstolo é um discípulo. Todo apóstolo é um discípulo, mas nem todo discípulo é um apóstolo. Então é preciso olharmos esta realidade para que não peguemos o relato sagrado, o texto bíblico, e queiramos colocá-lo, aplicá-lo e muitas das vezes universalizar o meu ponto de vista, o meu achismo, a minha interpretação particular, indo contra aquilo que o próprio texto em si está falando, está explicando, está mostrando um contexto histórico. Então, ler a Bíblia hoje é fácil pegar o livro e ler. Mas se nós não observarmos, preste atenção, terminei de falar, mais de 40 anos depois do acontecimento, Lucas vai escrever. Aquele acontecimento que aconteceu naquela época, 40 e poucos anos antes. Então, se não tivermos esse cuidado, queridos irmãos e irmãs, iremos pegar aquilo que chamamos de palavra de Deus, vamos pegar as escrituras sagradas e vamos transformar em base, em âncora, em subsídio, em substrato para o nosso achismo, para aquilo que queremos dizer, para aquilo que queremos estabelecer, para aquilo que queremos que seja verdade. Talvez tenha até uma reta intenção no nosso coração de isso fazermos. Mas se não formos buscar a realidade histórica dos acontecimentos, dos fatos, iremos descontextualizar a palavra e vamos transformá-la, não poucas vezes, como tem acontecido, em arma de destruição. Em arma de projetos que mais querem destruir que construir. E os discípulos de Jesus, seguindo a esteira dos discípulos apostólicos, eles precisam construir e não destruir o reino de Deus. Mas vamos ao Evangelho, que está em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20. O último capítulo do Evangelho de São Mateus. E preste atenção, eu chamei a sua atenção ainda agora para o fato dos apóstolos. E o versículo 16 começa a dizer o seguinte, Mateus capítulo 28, 16. Os 11 discípulos, quem eram os 11 discípulos? Faziam parte do grupo dos 12 apóstolos, que com a defecção de Judas, agora só tinha 11.
É Pedro, mais tarde, quem vai tomar a dianteira da situação para estabelecer Matias, que coube-lhe por sorte ocupar o lugar daquele que havia traído Jesus e arremessou-se contra si mesmo porque não acreditou no perdão da misericórdia de Deus. É o que muitas das vezes acontece conosco. Achamos que o nosso pecado, achamos que as nossas fragilidades, as nossas reticências e incoerências são maiores que a misericórdia de Deus, e Judas fez isso. De fato, o que ele fez foi algo grave, gravíssimo. Por sinal, grave, gravíssimo, é insuficiente para dizer o que Judas fez e com quem fez, e na circunstância que fez, e o que pegou em troca daquilo que fez. Ou seja, de certa forma, Jesus, para ele, não estava valendo nada. É exatamente o que fazemos na nossa vida, muitas das vezes, quando deixamos os caminhos do Senhor, quando seguimos os nossos próprios caminhos, quando abandonamos a palavra diretiva da igreja para viver segundo aquilo que queremos, segundo as nossas ideias, segundo a nossa compreensão, segundo a nossa razão, segundo as consequências daquilo que estamos vivendo. Quantas e quantas vezes achamos que o nosso eu, mesmo o nosso eu pecador, por maior que seja o ato do pecado, achamos que é maior, que Deus está acima da misericórdia de Deus. Então não vamos correr esse risco. Então, mais uma vez, estamos os 11 discípulos. Os 11 discípulos apóstolos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Observe que Mateus, ele não fala especificamente da ascensão. Aquilo que Lucas vai fazer, Mateus era discípulo apostólico, era apóstolo de Jesus. Lucas não era. Mateus tinha muito material para falar da ascensão. Mas quem vai falar da ascensão em detalhes e em cores e em 3D é alguém que não era apóstolo de Jesus Cristo. Todavia esteve ao lado dos apóstolos, conviveu com eles, buscou informações. Lucas, um médico grego de uma cultura, o escrito de Lucas vai mostrar a realidade da cultura grega, como se escrevia no grego. Ele vai investigar, ele vai pesquisar. Ele disse: eu também fui investigar as coisas. Ele foi lá nas fontes, ele foi nas origens para poder escrever anos depois. Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Mateus não está falando da ascensão, mas ele fala do que a ascensão significou para o grupo apostólico, para o grupo de discípulos de Jesus, naquele monte da Galileia. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou: toda autoridade foi dada a mim no céu e sobre a terra. Portanto, vão. Olha aqui esta ordem de Jesus aos apóstolos. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. E eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Esta para nós é palavra da salvação, e nós dizemos: glória a vós, Senhor. Então, observemos, queridos irmãos, observemos que a igreja, estamos iniciando a missão da igreja. Estamos iniciando a missão da igreja. Mas que igreja é essa? Como fazer missão? Do nosso jeito, da nossa maneira, sem critério?
Porque eu pego a Bíblia, leio a Bíblia, o Espírito Santo está me dizendo algo e eu interpreto a Bíblia segundo as luzes que estou recebendo e eu não quero saber mais da igreja, eu não quero saber do padre, eu não quero saber do bispo, eu não quero saber do papa. Não, é eu e o Espírito Santo. É essa verticalidade da missão que ignora a horizontalidade magisterial, a horizontalidade apostólica, o ministério ordenado, deixado por Jesus. Queridos irmãos e queridas irmãs, é interessante, é oportuno observarmos que 40 dias depois da Páscoa, nós temos a solenidade da ascensão de Jesus. Mas o que é ascensão? O que significa ascensão? Ascensão, queridos irmãos, é colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Embora eles tenham sido redigidos anos depois, inclusive por pessoas que para escreverem foram certificar-se, foram investigar com pessoas que estiveram próximas de Jesus. Então a ascensão é colocar em prática o ensinamento deixado por Jesus, o ensinamento pregado de boca a boca pelos apóstolos, por aqueles que estiveram ao lado de Jesus. Ascensão é fazer de todos os povos discípulos de Jesus e para Jesus. Ascensão é fazer de todos os povos discípulos de Jesus e para Jesus. Não é discípulos do missionário. Este é um grande problema que estamos enfrentando. As pessoas querem discípulas para si e não para Jesus. Aquilo que João Batista disse, importa que eu diminua e ele cresça, está sendo o contrário. Nós queremos crescer, nós queremos ser os protagonistas, nós queremos ser o sol em torno do qual tudo gira. Queremos discípulos para nós, queremos que o nosso nome seja proclamado, queremos que o nosso nome seja universalizado aos 4 cantos da terra, como se fôssemos os plenipotenciários da fé, da salvação. O que Jesus ensinou, queridos irmãos, o que Jesus ensinou, cabe à igreja continuar. Estou continuando aquilo que Jesus iniciou? Aquilo que Jesus iniciou coube aos apóstolos e coube aos sucessores dos apóstolos, a igreja, dar continuidade. Então a ascensão, queridos irmãos, é o marco, observe isto, a ascensão é o marco da igreja missionária. Termina a missão de Jesus e começa a missão da igreja. Você precisa dizer para você hoje, nesta festa da ascensão, está na hora da minha missão. Sou igreja, estou junto com a igreja, Jesus pode contar comigo, sou um representante de Jesus na terra, estou em atividade, estou em ação, estou vivendo o dinamismo da missão ou estou com os braços cruzados? Isso é importante que fique claro para nós, queridos irmãos. Celebrar a ascensão, queridos, é ser discípulo guiado pelo Espírito Santo. Se eu não for, o Paráclito não virá. Às vezes é preciso perdermos, queridos irmãos, como disse Jesus há poucos dias, um pouco de tempo e não mais me vereis. Mais um pouco de tempo e voltareis a ver-me. Então a ascensão é isto, é ser discípulo guiado pelo Espírito Santo.
Mas antes do Espírito Santo teve um tempo de ausência. Porém, um tempo que era crido. Um tempo que era digno de credibilidade, era digno de fé, porque os discípulos já tinham mais que suficiente certeza de que Jesus havia ressuscitado. Celebrar a ascensão, queridos, é não ficar parado, é não ficar de braços cruzados, é não ficar flutuando em êxtase, olhando para os lados. Eu não sei o que fazer, como fazer, você sabe, porque o Espírito Santo está vindo. O Espírito Santo prometido, eu preciso crer nele. Jesus prometeu que ficaria comigo, estaria conosco todos os dias. Celebrar a ascensão não é ficar achando. Não é ficar em elucubrações, sem nexo, sem rumo, sem direção. Celebrar a ascensão é descruzar os braços, é atividade, é ação, é dinamismo, é crer. É uma espera, mas uma espera atuante. Uma espera que se movimenta, não é uma espera inerte, mas é uma espera proativa. Ascensão, queridos irmãos, é seguir adiante. É olhar para frente. É olhar a realidade e atuar na realidade. Ah, queridos irmãos, o Espírito Santo não é apenas para você pregar. O Espírito Santo não é apenas para você ficar em êxtase, é repousos, é virando a língua de todo jeito, de toda maneira, inventando o que o Espírito Santo nunca quis dizer e não quer dizer. Espírito Santo não é apenas para orar pelos doentes. Espírito Santo não é apenas para os dons e os carismas. Espírito Santo é atuação na realidade. O Espírito Santo que ordena-me e comove-me, que impulsiona-me para orar pelo doente e de ser curado, para expulsar os demônios, para pregar a palavra de Deus, para profetizar. Ele me faz atuar na sociedade, ele me faz atuar na política e, infelizmente, eu não vou dizer que o Espírito Santo fracassou, porque ele não fracassa nunca. Mas os homens ditos, guiados pelo Espírito Santo, que deveriam atuar na política, eles são atuados pela política e eles não colocam o Espírito de Deus no meio da política. O discípulo de Jesus precisa atuar no meio da sociedade, ele precisa seguir adiante, ele precisa olhar para frente, ele não pode parar, ele não pode recuar, ele não pode submergir. Ele age, ele atua, ele modifica a sociedade. Ele tem o espírito de coragem, ele tem o espírito de fortaleza, ele tem o espírito de sabedoria, ele tem o espírito do conselho. Ascensão não é ficar enclausurado. Ascensão não é ficar, queridos irmãos, como se o mundo não existisse, agora é só eu e Deus. Não! O Espírito prometido por Jesus Cristo na ascensão é um espírito de movimento, é um espírito que age, é um espírito que atua, é um espírito que transforma, é o Senhor que dá a vida, e mais que nunca estamos precisando deste Senhor que dá a vida, porque a sociedade está morta, a sociedade está acabada, a sociedade está decompondo-se, diluindo-se, está tendo um extermínio diabólico na sociedade, no mundo, e é necessário este espírito de vida. Como missionário, vou continuar essa missão obedecendo, crendo, agindo. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Queridos irmãos, poucos dias estão faltando para que você receba algo extraordinário de Deus na tua vida. João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
Dentro de poucos dias acontecerá o mover de Deus na tua vida. Dentro de poucos dias acontecerá a manifestação de Deus na tua casa. Dentro de poucos dias, é promessa não do missionário, eu estou apenas transliterando a palavra de Jesus que disse: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E eu quero falar para você esta palavra como uma profecia. Dentro de poucos dias, um mover do Espírito Santo acontecerá na tua vida, na tua história. Precisamos desta crença. Antes de Jesus voltar ao Pai, queridos, pelo Espírito Santo, ele instruiu seus apóstolos. Por 40 dias depois da sua paixão, ele se mostrou vivo, com muitas provas, e um dos ensinamentos foi: eu vou, mas eu estarei convosco até o fim. Durante 40 dias, depois da sua paixão, com numerosas provas, Jesus apareceu para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e ele deu muitos ensinamentos. Antes dele ir, Jesus faz por 40 dias um discurso missionário, um discurso de missão. Uma das coisas que ele disse: eu vou, mas eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. O discípulo missionário precisa ter esta convicção: eu não estou só, mesmo que aparentemente, fisicamente esteja só. Mesmo que no meio de uma multidão, de uma comunidade, eu esteja só. Todavia, Jesus disse: eu estarei convosco, eu estarei contigo até o fim dos tempos. Espírito Santo é coragem, queridos. Espírito Santo é ação. Espírito Santo é pôr mão na massa, é sujar-se com a lama da estrada, é furar-se nos espinhos da missão, como diz o Papa Francisco. Espírito Santo é movimento, é elamear-se, é sentir a dor, as lágrimas, as tristezas e as alegrias do outro. Espírito Santo é não desistir da missão, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Eu continuo porque eu reconheço que Jesus chamou-me para isso, porque eu estou na igreja de Jesus, na igreja apostólica, que incumbe-me, que me dá esta missão. Precisamos saber, queridos, que o cotidiano da vida, o cotidiano da missão, ele consta de alegrias, de tristezas, de conquistas, de fracassos. Há momentos em que as coisas não são claras e em outros momentos, na verdade, tudo fica escuro. Nós não enxergamos nada, absolutamente nada. Quantas vezes na missão precisamos fazer o que Paulo fez lá em Corinto? Ele sacudiu as vestes, ele colocou em prática o ensinamento de Jesus que disse: quando chegardes numa cidade, numa casa, e não fordes recebido, sacudi o pó das vossas sandálias, batei a poeira das vossas vestes. Em Corinto, São Paulo viveu uma oposição tal que ele precisou sacudir as vestes. Sacudir as vestes e tirar o pó das sandálias, queridos irmãos, é não deixar que oposições e rejeições atrapalhem a missão. Não deixe que nada atrapalhe o teu chamado, não deixe que nada atrapalhe a tua vocação. Quem te chamou foi o Deus Todo-Poderoso, que é suficientemente capaz e poderoso para te guardar, para te livrar e para te dar uma vida eterna, ainda que os teus inimigos matem o teu corpo. Sacudir as vestes e tirar o pó das sandálias é não perder tempo com coisas negativas, com coisas irrelevantes. Coisas negativas, coisas irrelevantes, coisas ruins, elas devem ser descartadas e deixadas lá onde estão, assim como o pó que fica nos nossos sapatos. Ascensão é missão. Ascensão é atividade missionária.
É a minha vez, termina a missão de Jesus e começa a minha. Portanto, diga para você, meu irmão, e eu devo dizer para mim, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Agora é a hora de ser Jesus. É a hora de eu ser Jesus na minha casa, no local onde eu trabalho, no trânsito, nesta sociedade que está comprometida. Eu vou, mas ficarei com vocês até o fim dos tempos. Quando é que Jesus se faz presente, queridos? Quando praticamos seus ensinamentos. Jesus se faz presente quando o discípulo pratica os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando vivemos a fraternidade, quando vivemos a pastoral familiar, social, quando socorremos os necessitados, quando dizemos para os viandantes, para os peregrinos desta vida, fica conosco, porque a noite já se aproxima. Quando fazemos o bem, Jesus se faz presente, sejamos Jesus hoje no meio desta sociedade que mais que nunca precisa de cada um de nós para sermos Jesus Cristo. Desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.